Auschwitz e a ciência maldita. Experimentos que desafiaram os limites da barbárie. Entre os múltiplos horrores de Auschwitz, um dos mais perturbadores foi a perversão sistemática da medicina e da ciência para servir à ideologia nazista. O campo funcionou como um macabro laboratório humano onde médicos, respaldados pelo aparato estatal, realizaram experimentos atrozes com prisioneiros indefesos, transgredindo todas as normas éticas sob o pretexto da pesquisa científica. A base ideológica desses experimentos refletia as obsessões centrais do nazismo: a supremacia racial, a eugenia e o extermínio de populações consideradas inferiores. Para implementar a visão racial nazista, os médicos das SS buscavam métodos eficientes de esterilização em massa, testes de superioridade genética ariana e técnicas para melhorar a resistência dos soldados alemães. Longe de serem atos marginais de médicos desquiciados, esses experimentos recebiam financiamento oficial, seguiam protocolos documentados e produziam relatórios periódicos enviados às mais altas esferas do regime. Josef Mengele, que chegou a Auschwitz em maio de 1943, personificou essa perversão da medicina. Com doutorados legítimos em antropologia e medicina das universidades de Munique e Frankfurt, Mengele viu em Auschwitz uma oportunidade sem precedentes para realizar pesquisas, sem restrições éticas nem limitações metodológicas. Sua presença na rampa de seleção não era casual. Além de determinar quem vivia ou morria, ele buscava ativamente espécimes para seus estudos, particularmente gêmeos, pessoas com anomalias físicas e crianças. A obsessão de Mengele pelos gêmeos respondia a perguntas fundamentais sobre herança e genética. Ele selecionou mais de 1.500 pares de gêmeos durante sua estadia em Auschwitz, dos quais apenas 200 indivíduos sobreviveram. Seus métodos eram brutais. Injetava substâncias químicas diretamente nos olhos para tentar mudar sua cor. Realizava transfusões sanguíneas cruzadas entre gêmeos. Infectava deliberadamente um gêmeo para observar a progressão de doenças enquanto utilizava o outro como controle. E, finalmente, quando os sujeitos já não eram úteis, ele os matava para realizar autópsias comparativas. Os sobreviventes desses experimentos forneceram testemunhos comoventes. Os gêmeos Ovitz, uma família de artistas com nanismo, foram utilizados por Mengele para estudos comparativos sobre sua condição. Elisabeth Ovitz lembrava: "Nos extraíam sangue até que desmaiássemos, nos arrancavam mechas de cabelo, examinavam nossos dentes e mediam cada parte do nosso corpo. O procedimento mais doloroso era o líquido que injetavam em nossos olhos. Não podíamos ver durante dias e ardia como fogo." Paralelamente aos experimentos de Mengele, o Dr. Karl Klauberg, reconhecido ginecologista antes da guerra, utilizava o Bloco 10 de Auschwitz-Memory para desenvolver métodos de esterilização em massa. Seu objetivo, explicitamente comunicado a Heinrich Himmler, era aperfeiçoar uma técnica que permitisse esterilizar milhares de mulheres diariamente, sem cirurgia. Klauberg injetava substâncias químicas irritantes nos úteros e trompas de falópio de mulheres judias sem anestesia, provocando inflamações severas e, frequentemente, septicemia mortal. Em janeiro de 1943, ele informou a Himmler que seu método estava quase aperfeiçoado e que uma mulher devidamente treinada poderia processar 1.000 sujeitos diariamente. O Dr. Horst Schumann complementava esses esforços com experimentos de esterilização por meio de radiação. No Bloco 30 de Birkenau, homens e mulheres eram expostos a doses massivas de raios-X direcionadas aos seus órgãos reprodutivos. As queimaduras resultantes eram tão severas que muitas vítimas morriam por complicações. Para aqueles que sobreviviam à radiação, Schumann ordenava a extirpação cirúrgica de testículos ou ovários sem anestesia para estudar os efeitos histológicos. Os relatórios oficiais documentavam friamente: os sujeitos apresentam queimaduras extremas na área genital e no abdômen inferior. A extirpação subsequente das gônadas revela necrose completa do tecido reprodutivo. Além dos experimentos relacionados à pureza racial, os médicos de Auschwitz realizaram testes brutais para estudar os limites da resistência humana e desenvolver tratamentos para soldados alemães.
embora a maioria desses experimentos se concentrasse em Dachau. Eles também foram realizados em Auschwitz, particularmente estudos sobre fome, doenças infecciosas e exposição a condições extremas. Os experimentos de hipotermia envolviam submergir prisioneiros em tanques de água gelada para determinar quanto tempo eles poderiam sobreviver e testar métodos de reanimação. Esses estudos buscavam aplicações práticas para pilotos da Luftwaffe abatidos sobre o Mar do Norte. As vítimas eram mantidas em água a temperaturas abaixo de zero, até que perdiam a consciência ou morriam, enquanto os médicos faziam meticuladas medições de temperatura corporal, ritmo cardíaco e atividade cerebral. Particularmente atrozes foram os experimentos com doenças infecciosas. Prisioneiros eram deliberadamente infectados com patógenos como o tifo, a tuberculose, a malária e a hepatite, para observar a progressão natural dessas doenças e testar tratamentos experimentais. O Dr. Bruno Weber, chefe do Laboratório de Higiene de Auschwitz, utilizava prisioneiros para cultivar bactérias, infectando-os sistematicamente para produzir soros e vacinas. Segundo os registros recuperados, mais de 600 prisioneiros foram utilizados nesses experimentos, com uma taxa de mortalidade próxima a 90%. Os médicos das SS também realizaram inúmeros experimentos cirúrgicos sem justificativa médica. Praticavam-se amputações experimentais, transplantes de ossos e músculos e cirurgias deliberadamente infectadas para estudar a gangrena e a sepsis. O Dr. Ernst B., assistente no hospital de Auschwitz, descreveu em seu diário, posteriormente utilizado como evidência em Nuremberg. Hoje, S. praticou amputações experimentais em 5 sujeitos. As extremidades são removidas em diferentes níveis para comparar técnicas de cauterização. Os sujeitos permanecem conscientes durante o procedimento para avaliar o choque neurológico. Um aspecto menos conhecido, mas igualmente perturbador, foi a colaboração entre corporações farmacêuticas alemãs e os médicos de Auschwitz. Empresas como IG Farben e Bayer forneciam regularmente fármacos experimentais para serem testados em prisioneiros. Um memorando interno da Bayer, recuperado após a guerra, solicitava 300 sujeitos femininos para testes de um novo somnífero e especificava: agradeceríamos que nos informassem o preço por sujeito. Assumimos que os experimentos podem resultar na morte dos sujeitos. Os experimentos em Auschwitz refletiam uma fusão perversa entre ideologia racial, burocracia eficiente e medicina moderna divorciada de princípios éticos. Essa combinação produziu um sistema onde o sofrimento humano era medido, documentado e analisado com pretensão científica. Os médicos envolvidos não eram marginalizados e incompetentes, mas profissionais formados nas melhores universidades europeias, que haviam jurado não causar dano e subordinaram esse princípio à ideologia racial e às suas ambições profissionais. As consequências para as vítimas foram devastadoras, além do sofrimento imediato. Os sobreviventes desses experimentos ficaram com sequelas físicas permanentes: esterilidade, deformidades, cicatrizes massivas, doenças crônicas e dor constante. O trauma psicológico também foi profundamente intenso. Muitos desenvolveram síndromes de estresse pós-traumático severo, pesadelos recorrentes e uma desconfiança permanente em relação ao pessoal médico, que persistiu por décadas após a libertação. A resposta internacional a esses crimes médicos teve consequências duradouras para a ética médica global. O Código de Nuremberg, estabelecido durante os julgamentos de médicos nazistas em 1947, constituiu o primeiro documento internacional a estabelecer padrões éticos para a experimentação com seres humanos. Seus princípios fundamentais, consentimento informado, ausência de coerção, benefício científico justificável e minimização do sofrimento, surgiram como resposta direta aos horrores documentados em Auschwitz e em outros campos. Paradoxalmente, enquanto o Código de Nuremberg transformava fundamentalmente a ética médica mundial, muitos dos perpetradores escaparam da justiça. Joseph Mengele fugiu para a América do Sul, onde viveu sem ser capturado até sua morte em 1979. Karl Klauberg foi capturado pelos soviéticos e liberado em 1955, morrendo antes de enfrentar um julgamento na Alemanha Ocidental.
Horst Schumann exerceu como médico na África até 1966 e, embora finalmente tenha sido extraditado para a Alemanha, nunca foi condenado devido à sua má saúde. Os experimentos médicos em Auschwitz representam um dos capítulos mais perturbadores do Holocausto, não apenas por sua extrema crueldade, mas por sua perversão sistemática de uma profissão dedicada a curar.